Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora! Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô com um líder de marketing, diretor de marketing lá da União Química, Felipe Granzotto. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, super bacana estar aqui, falar daquilo que a gente gosta, daquilo que nos move, né, que é marketing, comunicação, branding, prazer imenso. Começar com uma pergunta meio torta, assim. Quando foi a primeira vez que você pilotou um kart? 12 anos. Tinha 12 anos. 12, mas eu andei de bug desde os 8. Caramba, cara. Desde os 8. Eu andava em estacionamento de shopping, lá em Campinas tinha isso. E, cara, eu sonhava, andar e tal. A minha trajetória ela é bem atípica, né? Porque, eu comecei... Vamos lá. Sempre fui fã do Ayrton Senna. Sempre assisti corrida de carro. Meu pai é jornalista, fotógrafo. Trabalhou 50 anos na prefeitura de Campinas. E ele fazia cobertura de evento esportivo para alguns jornais lá da cidade de Campinas. Ele fez Grande Prêmio de Fórmula 1 de 76 em Interlagos. Ele foi fazer Jacarepaguá em 85, que era o primeiro ano do Ayrton pela Lotus, lá no Rio. Beleza. O Nelson ainda era o grande ídolo brasileiro na Fórmula 1, mas o Ayrton já tinha feito um 84 bom, então 85 era uma expectativa boa dele de Lotus. Era a primeira corrida, era a estreia dele pela Lotus, beleza. Meu pai fez a cobertura e tal, eu nasci em 86, em 88 eu lembro de ver o primeiro título do Ayrton, no Japão, em Suzuka, né? Aquela corrida que ele largou... Você lembra? Eu lembro. Eu lembro de poucas coisas antes dos 6 anos. Todo mundo fala que a gente não tem muita memória, a memória começa a criar mesmo dos 6 pra frente. Eu lembro claramente do título de 88, 30 de outubro de 88. Foi quando o Ayrton ganhou. Ele largou na pole, caiu para 16º, e aí recuperou e ganhou a corrida. Beleza. Disso eu sempre fui assistindo corrida de Fórmula 1. O Ayrton morreu quando eu tinha 7 anos. Quando eu tinha 10, quarta série do colégio, que eu estudava lá em Campinas, chamava Educapio. O colégio já acabou já. Ele fechou. Eu adorava a história do Educapio na minha vida assim, infelizmente ele fechou. Beleza. E aí, cara, eu tive que escrever um livro. E aí, na época, eu falei, vou escrever um livro sobre a vida do Senna. O cara é meu ídolo até hoje. E eu escrevi A Vida de um Grande Campeão. Colocamos esse livro para o Instituto Ayrton Senna. O Instituto Ayrton Senna reconheceu a obra, né? Que eu tinha textos e desenhos meus, enfim. Cara, a gente... Com 10 anos. 10 anos. E aí a gente divulgou isso pra imprensa e começamos a criar em Campinas a tradição de fazer eventos comemorativos no 1º de maio para relembrar, para não deixar que o legado do Ayrton se perdesse. Criamos em Campinas um movimento chamado Movimento Valeu Senna, dedicado para fazer essas ações, esses eventos lá. Instituímos em Campinas o Dia do Valeu Senna, é a única cidade do mundo que tem um dia dedicado para relembrar os feitos do Senna. Tem autódromo em Campinas? Não, tinha um kartódromo. Né? O kartódromo Afrânio Ferreira Júnior. Um dos meus títulos do kart foi lá. Uma pista super legal. O Afrânio, o Ayrton correu lá. Felipe Massa correu lá. Christian, Rubinho, Tony, Elinho, da Mata, Burt, enfim, todos esses caras grandes aí que foram pra Fórmula 1 correram lá e Fórmula Indy também. E aí, cara, isso foi me abrindo portas, porque eu sempre falei assim, cara, eu quero, o que eu puder fazer pra manter o legado do Ayrton, eu quero fazer. E de uma forma, assim, espontânea, tá? Eu sempre tive isso como uma coisa genuína, uma coisa que eu tinha com 10, 11 anos de idade, que eu queria manter esse legado dele. Numa dessas entrevistas que eu falava sobre o evento do Ayrton Senna, teve um jornalista lá de Campinas chamado Valdênio Amorim, ele é cronista esportivo, vivo até hoje, graças a Deus, né? Valdênio me ajudou muito, me abriu essa porta e falou, Felipe, cara... Filipinho, né? Porque eu sempre fui baixinho. Falou, Filipinho, você entende bastante, não só sobre o Ayrton, mas também sobre automobilismo. O que você acha de começar a comentar aqui na Rádio CBN? Falei, caracas, né? Eu com 11 anos vou começar a comentar automobilismo em rádio. E seu pai nessa? Cara, meu pai deu total apoio. Meu pai, legal, né? eu sempre brincava que ele era meio mãe de Miss, né? Então é assim, ele falava, Felipe, cara, você tem potencial pra caramba, os caras precisam saber que você tem esse potencial. Então meu pai... sempre foi meu fã número 1 e, é o maior apoiador da minha carreira até hoje. E aí eu comecei na CBN, fiquei durante 13 anos na Rádio CBN, pit stop com Felipe Granzotto, parada obrigatória do mundo da velocidade, era todo dia, de segunda a segunda, 11h40 e 16h40. Todos os dias.
Domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Carnaval. Mas daí você fala de Fórmula 1, Indy, estoque, tudo. Que Mundial tinha de Rally. 4 rodas, 2 rodas, tudo. MotoGP, quando vinha Sertões, quando tinha Paris-Dakar, tudo. Sempre falei de Você tudo. fazia remoto ou você ia nos eventos? Remoto. Tudo remoto. Cara, eu estudava, né? Off-tube. Off-tube e assim, pra você ter uma noção. Pra quem não sabe, off-tube é que você coloca a TVzinha ali e vai comentando sobre. Boa parte das transmissões agora continua assim, sendo assim, são assim, né? Fórmula 1, inclusive. Você manda, às vezes, só um jornalista, só a Mariana Becker que você manda pra lá. O resto todo mundo faz... Não fecha a conta. É muito caro. E aí, cara, eu tava no ensino fundamental, depois ensino médio e faculdade, saía no intervalo, gravava meu comentário ou fazia ao vivo de qualquer lugar. Estacionamento, banheiro, sala de monitoria, entrava e gravava meu comentário. Beleza. Isso foi me abrindo portas até que um belo dia eu fui falar dessa minha vida de comentarista de automobilismo e sobre os eventos do Ayrton Senna no Mais Você, da Ana Maria Braga. Óbvio que a Globo sempre foi um canhão, mas quando você volta um pouco mais no tempo, ela era um canhão até maior. E aí, no 1º de maio de 2003, num feriado, no meio da semana, eu fiquei 15 minutos no programa da Ana Maria Braga e isso me abriu muitas portas. Nossa. No dia seguinte que eu participei... Foi uma madrinha pra você, praticamente. E eu falei pra ela isso, cara. No dia eu falei, eu desejo muito que a minha participação aqui, que eu possa incluir a Ana Maria Braga como uma pessoa que abriu portas na minha carreira. E foi dito e feito. No dia seguinte, eu conquistei meu primeiro patrocínio, meu primeiro kart, meu primeiro motor pra disputar competição. Até então, o que eu fazia? Eu brincava de kart em kart indoor, eu andava em bug, em estacionamento de shopping. Já tinha aquela vontade, já. Sabia que tinha uma capacidade de fazer o negócio, porque eu gostava muito, eu era muito estudioso de pista, de traçado e tal, mas era muito mais no campo da observação do que no campo da prática. Numa época que não tinha simulador ainda direito, né? Nada. Porque hoje em dia você até consegue, né? Você pegar o Norris ali na Fórmula 1, ele começou jogando videogame. Todos esses caras de hoje, eles têm muita experiência. Você pega, sei lá, Kimi Antonelli, 18 anos. O cara, óbvio, a Mercedes colocou ele lá, deu 20 mil quilômetros em pistas da Europa toda, mas quantas horas de simulador que ele fez? Bortoleto, a mesma coisa, enfim. Então, cara, meu primeiro kart, meu primeiro patrocínio e a primeira competição que eu fiz, eu fui campeão, como novato, lá em Piracicaba, no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo. Uma pista que, putz... Eu andei, decorava tudo, sabia tudo daquela pista que eu andei muito no início. Cara, isso foi me abrindo portas, eu corri no interior, corri em São Paulo, saí do kart, conquistei títulos no kart, fui correr de Stock Junior, que era uma categoria de base da Stock, andei de Stock Light. 2010, eu fui convidado pela família do Felipe Massa para andar de Fórmula Futuro, que era uma categoria de base da Ferrari e da Fiat aqui no Brasil. O Felipe era o padrinho, e quem tocava era o pai dele, o Titônio Massa, junto com o irmão, o Dudu. E, putz, uma outra experiência, andar de Fórmula, cara, eu sempre falo que, putz, andar de Fórmula é diferente de qualquer outra coisa. Você chega a 250 por hora nos 100 metros do S do Senna, reduz 5 marchas, faz a 50 a primeira perna, e a segunda perna ali na curva do Sol, você já tá a 200 em quinta marcha. Então, assim, isso é muito vivo em você. E pra estoque, só pra comparar, né? Porque às vezes o cara fala, não, mas e a estoque, como que é essa mesma relação, assim? Você vai fazer a curva bem antes, você freia bem antes do 100. Você freia no 150, você chega ali uns 240, só que o carro ele é muito mais bobão, né? O novo carro da estoque, ele é mais arisco, então ele contorna melhor a curva. Mas antes... Mas traseira também bastante. Como ele era chassi tubular, parece que a traseira ficava e a frente apontava. E aí você tinha que aliviar muito e aí é o lance, né? Você sempre faz quase que um grampo. Você deixa o carro passar e aí dá o pé uma vez só. Esse é o lance. Em carro que é muito bobão no meio da curva, não dá pra você ficar telegrafando, que é o que você fala de ficar acelerando. E foi a minha carreira como piloto, eu vim de uma família de um funcionário público, de uma analista de sistemas e socióloga. Então, assim, não tinha condições de me manter se não fosse por patrocínio. Então, tudo que eu consegui foi com patrocínio, não com patrocínio. Então, Fórmula Futuro, depois andei de Fórmula 3. E aí, quando a gente andou de Fórmula Futuro, até teve a possibilidade de fazer teste na Itália e tal. Mas, assim, já não tinha mais patrocinador para correr atrás. Acho que um dos maiores problemas do país, até hoje, já era na minha época, eu acho que isso ficou até pior. Política de incentivo ao esporte. Eu não tô nem falando só de lei, tá? De CMS ou de lei do esporte. Eu tô falando de empresa que eu pegue você e fale assim, cara, eu vou investir em você por tantos anos e a gente vai estabelecer uma meta e depois a gente vai para um projeto tal, isso e aquilo. É muito difícil ter isso. O esportista, ele acaba tendo ajudas pontuais.
Só que o esportista, ele é sempre o último resultado dele, né? Então, eu sempre falo isso. O piloto é a última corrida. Você, com certeza, o Verstappen, na situação que ele está esse ano, por exemplo, já começam a questionar. Bom, pega o exemplo do Hamilton. O Hamilton, ele tem 7 títulos mundiais. Todos os grandes recordes são dele. E todo mundo já fala que ele já passou do ponto, que ele errou para ir para a Ferrari. Você fala, cara, muda a chavinha. O cara teve acostumado com uma gestão, né? Primeiro louco, né? Na McLaren, a McLaren pegou ele com 8 anos. Ele ficou lá, depois ele ficou mais 10 anos na Mercedes, colocou 6 títulos no bolso, fora o que ele tinha ganho pela McLaren. O cara ganhou 7 títulos mundiais, tem número, 106 vitórias, 104 poles, surreal. 200 e poucos pódios. Aí você fala, cara, o cara tá acabado. Você fala, meu, como assim? Então, o esporte, ele é muito injusto nessa parte. E a aposentadoria do esporte em geral. Não, e o quanto que você fala que você tá acabado, sendo que você não está acabado, né? Então, chegou uma hora que eu, até racionalmente falando, tendo meus espaços como comentarista, vendo que a minha carreira de piloto ia precisar de um recurso que eu não ia ter de empresas aqui do país, eu falei, cara, quer saber? Meus pais sempre me orientaram a não parar de estudar, então eu já era formado em jornalismo, tinha meus espaços em CBN, em outras emissoras de televisão que eu fazia participação. Falei, cara, vou trabalhar com jornalismo mesmo, que é isso que vai me dar o meu rumo e eu vou construir uma carreira. E aí, nessas idas e vindas da vida, eu fui numa empresa que eu levei tantas vezes o patrocínio esportivo, que aquilo me abriu a porta, e aí o diretor na época, que depois virou meu chefe, falou assim pra mim, Filipinho, por que ao invés de trazer algo pra tirar dinheiro da empresa, você não faz algo pra gerar dinheiro pra empresa? E eu, como jornalista, falei, cara, a empresa é de saúde, vou criar um canal no YouTube de saúde e bem-estar. E eu criei na época... Que ano que foi isso? 2012. O YouTube não era tão bombado como hoje, né? E ainda mais a indústria farmacêutica fazendo alguma coisa que ela é super engessada até hoje. Não, é um Titanic a gente tá que aqui tem em medo. 2025, você que tá vendo isso em 2030, né? Exato. Tomara que tenha mudado. Muito engessado. A pandemia acho que ajudou muito, né? Disrupção. Digitalizar um pouco. Até os padrões da indústria, né? Tipo, você fala de vídeo bula, áudio bula, você vê o lance de prescrição digital, tudo isso mudou graças à pandemia. Sim. Se não tivesse tido a pandemia, isso aí estaria atrasado até hoje. Tudo no papel. Exato. E na época eu criei esse canal para a AMS, que foi o laboratório onde eu trabalhei por 13 anos, e era um conteúdo sobre saúde e bem-estar. Eu entrevistava profissionais das mais diversas áreas falando sobre isso. Por quê? Num segmento tão fiscalizado, que é tão pautado pela RDC da Anvisa, você não pode incentivar consumo indiscriminado de medicamento. Então eu sempre usava esse termo. Eu marinava a carne. Eu falava de saúde e bem-estar sem falar do princípio ativo, do medicamento, para aquilo que a gente estava tratando a classe terapêutica. E foi uma baita escola. Isso me puxou para dentro da empresa. Eu cuidei de vários projetos durante 13 anos, né? Fui numa escadinha ali de supervisor. No mundo corporativo. Tudo. Escalada. Supervisor, coordenador, fui absorvendo outras áreas, eventos, trade, varejo farmacêutico, treinamento. E aí eu saí da empresa como gerente de marketing institucional e comunicação interna. E aí assumi, em janeiro desse ano, o desafio na União Química de diretor de marketing institucional. Que é um desafio que me brilha os olhos pra caramba, porque a gente tem uma oportunidade enorme de trabalhar a percepção de marca de um laboratório que é o 5º maior do país, 28º da América Latina, 5 unidades de negócio, 10 fábricas, 8 mil colaboradores, 600 produtos e uma cacetada de coisas para trabalhar de marca e construir percepção. Falando de união, a gente tem algumas marcas mais conhecidas. Você já deve ter tomado alguma vez na vida que você entrou de ressaca um Chantinon. Sim. Se deu micose, você usou um Vodol. Exato. Se você tá com a indisposição, você tomou um Vitasupras. Uma vitamina ali para dar uma complementada. Assim, você tem umas marcas muito fortes. A gente tava falando um pouco de branding, que é uma coisa que eu gosto de puxar a sardinha aqui, falar de cases e tal. Como vocês trabalham, como você começou esse trabalho seu de brand da União Química? Como que você comunica isso e os canais que vocês estão usando? O diagnóstico inicial, quando eu entrei na empresa, e eu acho que a grande sacada é você ter humildade de saber que você está entrando num lugar novo que você vai ter que aprender. Então você ouve muito do que você fala, né? Exatamente. Muito mais. E aí ouvindo, você vai estabelecendo, construindo um diagnóstico. E eu vi que é um laboratório que vai completar 89 anos agora, no mês de novembro de 25, e vai fazer 90 anos no ano que vem, em 2026. Eu falei, cara, 90 anos, 10 fábricas, 600 apresentações, blockbusters consolidados, marcas de
3 dígitos de milhões de faturamento, né? São 6 dígitos de faturamento. E aí você fala assim, cara, por que a marca não tem a percepção que deveria ter? Sendo que a gente tem stakeholders diversos, porque nós somos um laboratório que tem saúde humana e animal. Então, a gente tem a Agener, que é uma unidade de negócio que hoje é a terceira maior do mercado veterinário brasileiro, e é a marca mais prescrita por veterinário. É pet ou... É pet grandes animais. Grandes animais, legal. Então, assim, a gente tem, por exemplo, um produto que aumenta a lactação de vacas, que é justamente... Então para fazer a produção de leite. Para rebanho e tal. Então, assim, hoje a gente tem uma fábrica na Geórgia, que é a Union Agener, que é dedicada para esse produto, que é o Lactotropin e o Posilac. Então, às vezes a vaca, quando ela tem o seu filhote, ela amamentaria por um determinado período. Esse produto faz com que ela possa amamentar por até 9 meses. A produção de leite. Isso sem sobrecarregar o animal. E sem você precisar aumentar o seu rebanho, aumentar o pasto, aumentar um monte de coisa de custo. Eu falo a indústria farmacêutica, ela pensa muito na saúde. O pessoal acha que é só não. o PNL ali no final, né? Não, é saúde. Porque se o cara não tem saúde, se eu não produzo mais, eu fico dependente, chega uma hora que não faz mais sentido, né? Você tem que pensar na longevidade sempre. Total. E ainda mais que a gente fala de aumento de expectativa de vida. O quanto que você impacta e você constrói relacionamento com o seu shopper que vai te acompanhar, talvez por 70 anos. A gente está falando hoje que a expectativa de vida do brasileiro é 75, 76. Com certeza já vai chegar a uns 80, 80 e poucos. Você está falando que a menina que tem a primeira menstruação com 14, 15 anos, você vai ter um relacionamento com ela por quase 70 anos. Óbvio que a porta de entrada vai ser talvez o contraceptivo, que ela vai usar às vezes só para controlar mais a cólica, né, o início da menstruação, até a questão das espinhas, mas você está falando que você vai fidelizá-la com os produtos que ela vai comprar para a família, para os filhos, depois quando ela sair de casa, né, para os pais que já estão se tornando idosos, e para ela quando ela chegar na melhor idade. Então, é uma construção, é uma cauda longa de marca do que você estreita relacionamento. Baseado nesses diagnósticos que a gente foi tendo, né, com o time, ouvindo muito a equipe que estava lá e as demais unidades de negócio, a gente falou, cara, temos uma real necessidade de fazer o ganha-ganha. Fortalecer, obviamente, marcas comerciais bem estabelecidas, como essas que você citou, conectá-las ao conceito de União Química como uma farmacêutica multinacional com capital 100% nacional, e informar que você tem 5 unidades de negócio embaixo delas, que totalizam um faturamento de 5 bilhões de reais por ano. Olha o tamanho, né, cara? Enorme. E quando eu fui esmiuçando mais a empresa, eu fui vendo o tamanho, né, da estrutura, a grandiosidade da empresa, que eu falei, cara, a gente precisa trabalhar a marca para vender isso para as pessoas. E nós temos stakeholders diversos, é o balconista, é o farmacêutico, é o médico veterinário, é o distribuidor, é o consumidor final, é o representante de hospital e é o nosso também consumidor interno, são os nossos colaboradores, que eu estou falando de 8 mil pessoas. Olha a gama de gente que você pode influenciar diretamente, né? Fora os indiretos, né? Que você faz com mídia, com patrocínio e tal. Então esse ganha-ganha a gente iniciou esse projeto no mês de janeiro, quando estabelecemos alguns planos ali, colocamos primeiro 100 dias de união, já estamos quase nos 300 dias de união, né? Já estou fazendo quase 10 meses de empresa. E felizmente eu acho que a gente evoluiu. Fortalecemos canais internos de comunicação, porque uma das principais lições que eu tirei da minha antiga casa, primeira pessoa que precisa saber dos projetos da empresa é o colaborador. Não tem nada pior do que o colaborador, ele tá sentado na casa dele vendo um Sport TV e ele vê um patrocínio que ele não faz ideia que a empresa estava fazendo. Não tem nada pior do que o cara tá andando na rua e ele vê um anúncio de um musical, ele vê a logomarca da empresa e ele fala, caracas, eu trabalho na empresa, eu faço o produto chegar lá na ponta e em nenhum momento eu fiquei sabendo disso. Sabe aquele sentimento de mulher traída? Pego de calça curta. É péssimo. Cara, você gera orgulho em pertencer, você gera senso de dono, você gera pertencimento e vontade e retenção de talento quando você é o primeiro cara a ser informado sobre o projeto que eu estou fazendo. Então, estabelecer os pilares sociais, ambientais, esportivos e culturais como bandeiras da empresa para que isso nos ajude a criar o fortalecimento de um institucional, de uma empresa que tem causas, não só preocupada em vender medicamento, mas de vender saúde, de oferecer acesso e adesão ao tratamento, cara, é a nossa principal meta. Então, fortalecemos esses veículos internos, a nossa revista interna, que é a Nossa União, criamos um desdobramento de Nossa União para todos os veículos,
Jornal Mural, revista, podcast, a TV União, que vai sair em breve, né? A gente está construindo internamente isso. A mudança de cara nas redes sociais. A União Química, por ser uma empresa de quase 90 anos, muitas vezes a gente sentia em conversas, em visitas a clientes, em visitas a redes de farmácia, a médicos, como às vezes uma empresa um pouco mais, uma imagem mais velha. E a gente viu essa necessidade e trocamos muito ideia com o acionista, né, com o Fernando Marques, que tem nos dado bastante liberdade para pilotar, para experimentar formatos. Isso é essencial, né, cara? Se tem um sponsor interno, faz toda a diferença. E o Fernando nos pediu isso. Ele falou, cara, eu quero a sua ajuda para mudar a cara da empresa em rede social, para fortalecer ali o posicionamento dos produtos, para a gente informar lançamento, para a gente informar os projetos que a gente faz, para fazer com que o colaborador seja o primeiro a curtir o conteúdo. Uma das principais provocações que eu fiz para o meu time quando eu entrei na empresa, e eles são provas disso para me desmentir aqui, né? Se eu estivesse falhando ou mentindo, eu falei para eles, eu quero que vocês nos ajudem a produzir um conteúdo que vocês tenham orgulho de curtir e compartilhar. E aquele questionamento, se você não fosse colaborador, pergunta isso para o seu time. Se eles não fossem colaboradores daqui, eles seguiriam a nossa página. E às vezes, na maior parte das vezes, ele vai falar, puta, Felipe, eu só sigo porque eu sou empregado, cara. Obrigatório. Porque o meu gestor vê, ele vê que eu curti, ele vê que eu compartilhei, eu coloco ali no stories do WhatsApp e tal. Cara, não é para inglês ver. Construção de marca tem que ser uma coisa genuína. Tem que ser autêntico, né? Isso é autêntico, autenticidade. Eu sempre falo que nas minhas outras vidas eu trabalhei em loja de carro. Eu fui executivo de venda da BMW lá em Campinas. Usei a minha experiência como piloto. Sabe aquela fase? Quando eu parei de correr, eu me mantive no jornalismo, aí eu falei, cara, eu preciso de uma renda complementar. Não vai dar para viver só como jornalista, vou ter que desenvolver outros projetos. E aí eu fui trabalhar vendendo carro. Eu fazia a parte de comunicação, vendas online e vendia carro no showroom. E foi uma experiência super enriquecedora, cara. Porque eu achava que ia ser assim, né? E vender carro, cara, de alto custo é muito difícil. Por quê? Porque o cara que tem o potencial de compra, ele sabe 300 vezes mais do carro do que você. Ele sabe todas as parafernálias, ele sabe se o carro estaciona sozinho, se ele tem o iDrive, se projeta a seta no ele pega o menu e vai mexer no menu menu como você nunca viu. Você nem sabe mexer. Por mais que você, na hora que a loja tá vazia, você comece a esmiuçar os carros, você não sabe, porque você não pegou no carro, você não andou até São Paulo com o carro, você não fez uma viagem pra Monte Verde. O cara deveria dar um carro desse, pelo menos uma semana pro vendedor sentir e viver o carro. Eu tinha um carro que eles deixavam pra eu andar. Era uma 118. Pra quem não sabe, aquela BMW pequenininha, compacta, curtinha. Só que assim, por mais que você aprenda do conceitual de BMW, e para quem não sabe, todos os carros têm distribuição 50-50, ou seja, entre eixos, isso dá um baita equilíbrio pro carro. Eu virei um brand lover de BMW, tá? Ainda não tenho a minha, né? Quem sabe um dia eu vou conseguir ter a grana para adquirir. Mas é um carro que você aprende o conceitual dele, né? Pela questão da guerra, na Alemanha e tal. Então, é uma marca que ela te vende um conceito. Do mesmo jeito que a Mercedes. Só que como eles são muito concorrentes, ele sempre trabalhava com marketing de guerrilha, né? Como é que você fortalece BMW? Enfraquecendo a Mercedes. Você fala que Mercedes é carro de velho. E você fala que o cara, né? 40 a mais, bem estabelecido, bem, digamos assim, renomado, que cresceu na carreira. Aquele cara que deu certo é o cara que tem a BM, né? Que é o cara, executivo e tal, mas que gosta de esportividade. E eu tinha muita dificuldade para vender carro. Muita. E aí... Mas foi a única experiência que você teve de vendas? Não, eu trabalhei em loja de roupa também. Trabalhei na Richards. A Richards foi um outro aprendizado também. Mas só é muito bom essa parte de venda para quem trabalha no marketing, cara. É essencial para mim. Muito. A BMW, ela me ensinou que se eu não acreditasse no conceito, eu não venderia nada. Nem o skate, nem o boné do Montoya, na época que eles tinham participação na Fórmula 1, nem uma BMW. E às vezes eu via as pessoas que trabalhavam comigo vendendo uma 535, uma X6M, carros de 600 mil reais na época. Eu falava, caracas, por que é tão difícil de vender? E eu falava, cara, é porque eu ainda não acreditei no conceito. Eu não tô vendendo o conceito de forma genuína. E eu falo isso. Você precisa acreditar no conceito e vender como se fosse realmente você fizesse parte daquilo. E é o que eu tento criar sempre de células de sobrevivência onde eu trabalho com a minha equipe. Falo, cara,
todo lugar em que você for trabalhar, você vai ter resistências, você vai ter seus apoiadores, você vai ter aqueles caras que vão jogar contra e você vai ter aqueles caras neutros que não vão te apoiar nem te dar trabalho. Ok, utilize o seu time como aquela força, como aquele batalhão que vai te ajudar a vencer as batalhas, que vai realmente conquistar aquelas pequenas vitórias no dia a dia, porque isso te fortalece. E você vai conquistando as pequenas vitórias, você vai construindo um discurso. O brand é isso. Exatamente. São pequenas vitórias, frequência, sequência, perenidade de projeto, fortalecimento de pilares. Aí você cria uma narrativa. Exato, que é o que a gente precisa, é o storytelling bem contado. Exato. Quando eu falo que eu não sou só uma empresa de medicamento, eu sou uma empresa de saúde, eu tô falando dessa construção, de que eu quero ser uma empresa lembrada, não só no momento que o cara tá prevenindo uma doença ou doente, mas na hora que o cara tá praticando uma atividade física, na hora que o cara tá numa corrida de rua à noite, ele vê que eu patrocino, que eu tô incentivando que ele tenha um momento de lazer com a família dele, que ele tá ali vendo o filho, torcendo por ele na hora da chegada. Na hora que, por exemplo, a gente tem um patrocínio cultural super legal, que é o Balé Bolshoi, é a escola de teatro Bolshoi. Legal. É a única filial fora da Rússia, né, que a gente patrocina aqui no Brasil, fica lá em Joinville. E na semana passada, nós fizemos 3 apresentações lá em Pouso Alegre, que é a cidade, uma das cidades onde a gente tem planta da União Química. Fizemos 3 apresentações, no total 1.800 pessoas. Crianças que nunca tinham visto uma apresentação de teatro com bailarinos. Você Olha fala, cara, o quanto que você enriquece elas, o quanto que você... Porque além das apresentações, também tiveram os workshops e as peneiras, para que a criança possa se desenvolver e, num sonho não tão distante, ela possa ser recrutada pelas escolas de balé clássico de Viena, de Berlim, de Munique, né? Então, o quanto que você muda a vida daquela pessoa, porque não muda a sua vida da criança, mas da família dela. Inteira, é. Então, é esse tipo de coisa que faz meus olhos brilharem. E é o que eu falo pro meu time, cara, vamos pegar com toda a força e paixão que a gente tem esses projetos, porque é isso que vai nos ajudar a construir o nosso trabalho e que vai culminar no fortalecimento da marca União Química. E a marca de qualquer coisa que a gente colocar a mão. Cara, isso faz total sentido, né? Porque você só marca por marca, e a gente nem falou de propósito, que propósito virou commodity também hoje no marketing. Eu falo isso direto. Cara, propósito mesmo, você tem que, cara, não é plantar árvore só e achar que tá tudo certo, né? É o que tem por trás do plantio. Tem por trás disso. Sim. E montar uma marca, né, na indústria farmacêutica, que você tem grandes players, multinacionais, o trade é uma guerra. Por onde você começa, o que você pode falar e onde você pode falar? Como vocês começam? Né? Porque eu posso falar que é União Química, não vou falar de produto no momento nenhum, vou falar de saúde. Que canal vocês começaram a otimizar isso? Né? Seja YouTube, você falou de redes sociais, o OH, eu queria que tenha uma força, eventos. Mas como você começou a mexer com mídias, né? Nesses canais todos, para divulgar a União Química e, ao mesmo tempo, eu acredito que tem que associar os produtos e as marcas também. Então, esse é o grande desafio, né? Que você tem umas marcas muito fortes, produtos muito fortes, e as pessoas até não entendem quem está por trás. Exato. Esse é o grande desafio. Como vocês começaram a trabalhar isso nas mídias que vocês trabalham hoje? Primeira coisa, você tem produto de mídia, que são os que você citou no início, né? VitaSupra, Xantinol, Leiba, você tem agora Zero Glute, Zero Lac, enfim. Esses produtos, você tem que colocar na mídia. Você impulsiona a venda com mídia. Então, a gente faz TV aberta. Tá? TV aberta é o que nos ajuda com isso. Quando você fala de construção, de narrativa, de fortalecimento de projetos, eu acho que nada melhor do que o digital. Porque ele é o factual, é o rápido, é o ágil, é o que tá rolando agora, é o story que eu coloco, é o Reels que eu coloco e que eu trago um influenciador para reverberar isso ali com os seguidores deles, né, com os nichos que ele tem. Então a gente começou a fazer isso. Digital, a gente hoje tem uma série super legal no YouTube que a gente pega e também compartilha no Instagram, que é o Por Dentro da União Química. Eu desmistifico várias coisas do setor farmacêutico. Por exemplo, pouca gente sabe. Aquela fumaça que sai, às vezes, das fábricas. Fala, pô, olha só, a empresa de saúde está poluindo. Que lá é vapor d'água. A indústria farmacêutica, de uma forma geral, e eu posso dizer pelas quais eu passei, principalmente agora aqui na União, a gente devolve para o meio ambiente uma água muito mais tratada do que a gente pega. Né? Então, por quê? Todos os processos de qualidade que os nossos produtos precisam ser submetidos para a gente entregar a eficácia para o consumidor, a exigência de qualidade no tratamento da água faz que depois que eu produzo, a água volte, super pura.
mais pura do que a gente captou. Até para não contaminar território. Exato. Então não faz sentido estar poluindo. Lençol freático e tal. Então, assim, a gente desmistificou isso. O consumidor, ele tem muita curiosidade para saber assim, eu vou lá e consumo um Chantinon. Cara, como é que é produzido o Chantinon? Por exemplo, ele é fabricado na nossa fábrica lá de Brasília, né, lá em Santa Maria. E a gente mostra isso, o processo, como é feito, todas as apresentações do Chantinon, em flaconete, em cápsula mole, em comprimido. E isso, cara, é o encantamento. Porque a gente sabe, o comportamento hoje do consumidor, ele quer ser tratado com exclusividade, ele quer um tratamento diferente, ele quer saber o que está por trás. Por exemplo, o nosso propósito, a gente fala, é vocação para a vida. É oferecer medicamentos que melhorem a sua saúde e o bem-estar. Né? Trabalhando com o quê? Com sustentabilidade, com a missão, visão, valores da empresa sendo embarcados em tudo que a gente coloca. Então, esse tipo de coisa, no digital, é a melhor plataforma. Mídia OH, a gente faz mais um volume muito menor, né? Porque eu acho que o momento que a gente está agora nessa transição para os 90 anos e até em buscar a jovialidade da marca, em conquistar mais esse shopper que está na rede social, que é o cara de 16 a 40 anos, é o cara que vai ser o nosso consumidor no futuro. Né? Então, o nosso foco tem sido isso. E eu acho que aproximar. As pessoas querem ter vínculo com as marcas. A gente quer ter isso. A gente estava falando até no off aqui, né? Eu sou um cara, por exemplo, eu sou brand lover da Nike. Eu adoro tênis Nike. Mas não só por causa do layout, do desenho, do design e tal. Mas é a história. O que está por trás daquilo. Poxa, a resistência que o Jordan teve, as multas aplicadas, a resistência que o cara foi lá, a resiliência de falar, não, beleza, então a gente vai fazer um outro modelo e a gente vai virar a chave. E, cara, é o sucesso da marca há 40 anos. Olha que legal você ter criado uma coisa que até hoje tem essa legião de seguidores, né? Então, criar essa narrativa, eu sempre uso isso ali quando a gente conversa na União. Eu participei de 3 convenções no início do ano e em todas eu fiz uma palestra. Mas eu falo que é mais um bate-papo, mais do que ficar querendo catequizar qualquer pessoa. A importância do brand para alavancar a venda. A gente precisa acreditar no poder do brand. A gente não compra por comprar, a gente compra por desejo, por vontade de pertencer a alguma coisa. Nós estávamos comentando sobre isso. Exatamente. A gente vive hoje o quê? Existe uma cor do momento que é o laranja. E a gente está falando, né? O iPhone acabou de lançar o iPhone 17, que é uma cor totalmente diferente, laranja. Quem tem produto da Hermès, que é aquela marca de alto luxo, né? Uma grife, também eles têm vários produtos em laranja, a caixa é laranja. Você fala de espumante de alto luxo, também a gente fala que é uma Veuve Clicquot. A cor laranja é a cor do momento. Felizmente o nosso genérico é laranja, hein? Fica a dica. Mas a gente fala disso e as pessoas querem ter esse pertencimento. As pessoas querem se sentir parte, elas querem se sentir lembradas. Então, quando a marca ela transfere isso, e você gera essa lembrança, e você gera essa identificação, você fidelizou o cara. E nós temos uma dificuldade enorme no mercado farmacêutico, porque é um mercado, muitas vezes, de commodity. Quando você pega o medicamento genérico... Né, é o mais barato. O que tá mais barato hoje? Cara, e você fala de atributos. Como é que eu trabalho marca com conceito de qualidade, confiança, tecnologia, inovação, credibilidade? Cara, você fala o quê? É marca. Então, a marca tem que construir o quê? Poxa, ela tem uma reputação a zelar, ela tem fábricas que respeitam todos os padrões mais rigorosos das agências reguladoras. Por exemplo, hoje a gente se orgulha de falar, a gente tem a capacidade hoje de exportar para mais de 70 países os nossos produtos, porque a gente tem todas as certificações. Muito bom, cara. Então, o quanto que isso abre o leque? Por quê? Porque a gente tem as certificações dos órgãos mais rigorosos. Então, isso transfere credibilidade para os nossos produtos. Tudo aquilo que a gente colocar a marca vem com credibilidade. Isso é para a Apple, isso é para a Nike, isso é para qualquer coisa. Né? Então, essa construção que eu sempre costumo dizer de ombro a ombro, do tipo, cara, faça parte junto comigo. Eu tenho a qualidade que você atesta. Porque muitas vezes os atributos são coisas que a gente não espera menos que isso do produto. Então, como é que você dá o pulo do gato? Como é que você mostra que você tem algo diferente, que você pode entregar um diferencial? É estar próximo. É investir em projetos que entreguem algo a mais para a pessoa. O produto por si só não é suficiente. Ele já está acreditando na compra, mas como é que você entrega o lúdico? Como é que você entrega a narrativa? Como é que você mostra os seus valores que você tem por trás daquela caixinha? A percepção de marca, né? Essa narrativa toda. E aí isso impulsiona
todas as unidades de negócio que estão presentes e as futuras. Exatamente. Né? Eu sempre falo, o poder do branding transcende o que você tem de negócio hoje. Sim. Porque você imagina, eu fui Red Bull um tempo. A Red Bull, cara, o que você botar, além do energético para vender, que seja Red Bull, as pessoas compram, cara. Porque querem associar aquela marca, porque você quer ser descolado, que você quer viver no extremo. Então, representa algo muito maior do que o energético hoje. E outra, a lembrança de marca, para pra pensar, todo mundo aqui vai lembrar daquele evento que a Red Bull fez Da estratosfera? Não, além da estratosfera, em Copacabana, com os aviões. Air Race. Eu fui para um evento uma vez fora do país, que os caras eles pulavam no prédio no meio de uma marina. E aí você falava, cara, o torneio é esse, é ver quem é que faz um salto ornamental no meio de Cliff diving. E você fala, cara, aquele torneio que os caras fazem em janeiro, que é quando só tem Copa São Paulo de futebol júnior, não tem nada na televisão, a gente fica assistindo Repeteco na Cazé TV, Exato. E aí de repente os caras fazem descida da escadaria de Santos. Você fala, cara, que valor que você criou para um negócio desse? Que a pessoa, né, a Dona Maria abre a janela e vê uns malucos descendo de bicicleta. Isso que é mais louco para quem trabalha no marketing e tudo mais e quer entender um pouquinho até de geração de receita, a Globo compra os direitos da Red Bull para o evento. A Globo... Por isso que a Globo não fala Red Bull Bragantino, RB Bragantino. Sim. Quando tinha a Fórmula 1 era RBR, Red Bull Racing. Porque a Red Bull é vista como concorrente de uma Globo. Sim. Porque é produtora de conteúdo ali. Total. Então, quando você pensa numa marca, você gera conteúdos em todos os canais possíveis e você propaga o que você é, o propósito que você tem ali de esporte, e aí você ainda gera receita, cara, eu acho que isso é um modelo de negócio da Red Bull que dá para várias outras marcas espelharem assim. E isso justifica o porquê que os caras colocam 30% do faturamento em ativação. Exatamente. Né? Exatamente. Nós, hoje, em indústria farmacêutica, nós somos um segmento muito mais auditado, controlado, e isso faz com que a gente tenha muito mais engessamento para ativações muito fora da caixa, fora do normal, e também o nosso segmento... ele tem uma demanda que faz com que a gente acabe se focando mais nas coisas mais tradicionais. O nosso desafio que a gente tem falado é, cara, vamos fazer o arroz com feijão, mas vamos tentar estabelecer esse vínculo com o nosso consumidor, vamos construir essa proximidade com projetos genuínos de marca, daquilo que vai construindo. Por exemplo, o Balé Bolshoi a gente está há 3 anos. Felizmente, a gente está entrando agora em corrida de rua. Então, vamos fazer uma corrida de rua em Brasília e uma em São Paulo. Né? Legal. Na Tá fazendo proprietário? Não. Na de São Paulo é proprietário, na de Brasília ela é apoio. Só que a gente não está fazendo isso sem estar amarrado em nada. Por exemplo, na de Brasília, é uma Girl Power Run. É uma corrida de mulheres apenas, 5.000 mulheres. E a gente amarra com um conceito muito legal da empresa que se chama O Poder que Muda Tudo. O que é isso? E aí já vem uma narrativa aqui, né? Legal. Não sei se vocês sabem, 60% dos episódios de gravidez hoje no Brasil são indesejados. É muita coisa, hein? 60% das mulheres que ficam grávidas não queriam ter ficado grávida. Ou naquele momento, ou realmente estavam desejando uma gravidez. O Poder que Muda Tudo é um programa nosso que está conectado a quê? Hoje, 1/3 das mulheres que consomem produtos para contracepção consomem produtos da União Química. A gente está falando que a gente cuida mensalmente da vida de 5 milhões de brasileiras. Isso gera uma responsabilidade social enorme nossa. E mais do que vender o medicamento e ofertar a saúde, qualidade daquele produto, a gente fala, cara, nossa missão é conscientizar essas mulheres. O Poder que Muda Tudo visa isso. É mostrar para a mulher que o poder de decisão sobre o corpo dela é dela. O poder dela evitar aquela gravidez, porque vai impactar o futuro, o estudo, o trabalho, o futuro profissional dela, é dela. Ela é dona do corpo dela para poder tomar essa decisão. Então, é um programa que visa melhorar o preparo e mais até para ela criar ali o planejamento familiar dela. Para ela se organizar como mulher e como até família. Dá autonomia para a mulher, né? Exatamente. Sobre o corpo dela. Dá autonomia para ela decidir quando eu quero ou não quero ter o filho ou não. Pega o seu exemplo. Quantas pessoas que você conhece, que você sempre tem uma trajetória, putz, aquela garota infelizmente ficou grávida, infelizmente na palavra dela, porque atrasou a vida dela profissionalmente falando, não era o momento, por N motivos ela acabou tendo que trancar uma faculdade, isso impactou a vida que ela leva hoje. Então, Poder que Muda Tudo visa isso. Então, essa corrida de Brasília está conectada a isso. Legal. E a de São Paulo está conectada com um projeto que, é a menina dos olhos para nós, né? Que é o Raízes da União.
Raízes da União, ele é um projeto que ele visa efetuar o plantio de 1 milhão de mudas nativas nos biomas em que nós temos planta. Hoje a União Química ela tem 10 plantas, 9 no Brasil e uma fora nos Estados Unidos. E dessas 9, elas estão presentes em 3 estados, São Paulo, Minas e lá no DF, em Brasília. Então, assim, para nós poder fazer o plantio até 2027 de 1 milhão de mudas, né? Amanhã a gente tem um evento, inclusive, no SOS Mata Atlântica, que a gente vai fazer o plantio simbólico de 150 mil mudas ali em Itu, né? Na sede do SOS. Que legal. Então, o quanto que a gente consegue passar isso para a população? O quanto que a gente fomenta isso com o nosso colaborador? O quanto que a gente, é o que você comentou, não só plantar a muda, o que isso muda no meio ambiente? A gente melhora, a gente reduz impacto global, aquecimento global, lençol freático, clima da região, valorização de imóvel. Querendo ou não, tudo. É saúde, né, cara? Exato. É saúde. É um tá ar menos saúde. poluído que a gente está inalando todos os dias. Olhos, pra gente que eu uso óculos, você usa lente, ressecamento de olho, né, que você tem que usar uma lágrima artificial, enfim, para também tirar a poeira, a poluição. Cara, isso é saúde. Então a gente vai ter essa corrida EcoRain em novembro, que está conectado ao mês de aniversário da nossa empresa e que está totalmente conectado ao Raiz da União. A gente vai ter lá a distribuição de mudas também na corrida, enfim. Então, a gente tem tentado fazer isso. Criar projetos, patrocinar projetos que estejam totalmente conectados ao nosso core business e aquilo que a gente acredita. Projetos genuínos que a gente já faz no dia a dia para a sociedade. Aí faz toda a diferença, né? Porque tá tudo atrelado àquela narrativa da marca e empodera a marca no que ela tá criando ali. E facilita o trabalho do marqueteiro, né? Exatamente. O maior desafio do marqueteiro é quando ele vê alguns projetos que não tem nada a ver com a paçoca dentro da empresa e ele fala, cara, como é que eu amarro e crio uma história? Nesse caso, graças a Deus, nesses projetos que eu tô citando, a gente amarrou na hora de aprovar. Porque a gente está construindo essa narrativa. Muito mais fácil você criar uma narrativa que não tem nada a ver. Exato, e é um fortalecimento de branding genuíno. Eu estou construindo marca. E isso é o que me brilha os olhos todos os dias aqui na União, né? Legal. Saber que nós, com os projetos e com o time, com o dia a dia, com a participação dos colaboradores e de todos os stakeholders, a gente está criando uma marca palpável, de verdade, com valores genuínos e que entrega aquilo que a gente se propõe, né? Que é a saúde. Falando agora de liderança e conhecimento, você como jornalista, eu imagino que você estuda a todo momento coisas novas, tendências. Eu gosto de fazer um blueprint aqui, um raio-x de todos os líderes que eu trago aqui no podcast, até para ver como que ele está aprendendo, o que ele está aprendendo, onde ele busca conhecimento. Para você, quais são os canais que você busca conhecimento? Livro, podcast? Onde você vai atrás de conhecimento e o que você está no momento aprendendo? Cara, eu entrei há 15 dias num novo MBA, né? Eu já tinha MBA em Gestão Estratégica de Marketing, mas eu sou tão louco por brand que eu entrei no MBA em Brand da FAAP. Eu sou muito o doido do curso, eu faço muito curso online, muito curso. Então, assim, PUC do Rio Grande do Sul, Conquer, eu sou os loucos da Conquer, que faz uma... Startse também, putz, eu faço vários da Startse. Adoro, cara, porque eu acredito muito no lifelong learning. Tem uma coisa na minha vida que me brilha os olhos e que, sei lá, acho que todo mundo precisa de uma fonte de motivação, né? E eu que sou um ex-piloto, a minha fonte de dopamina foi cortada, né? Então eu preciso direcionar minha fonte de dopamina de algum lugar. E a minha fonte de dopamina é viagem. Eu adoro viajar. E mais, eu sempre digo isso, mais do que um número, eu já visitei felizmente 55 países, mas mais do que um número é o aprendizado, é o que eu capto, é a experiência, é a sensação de chegar num lugar novo e não saber nada. Não saber que rua que você tá, beleza, você vai usar um Google Maps. É pegar o metrô, você vai aprender como compra o ticket. Você não vai se perder. Você vai baixar o mapa do metrô e vai dar tudo certo. É conhecer o local, é entender a rotina, é entender os hábitos, é entender os costumes, é entender a religião do lugar, é tentar ver a experiência do consumidor nas farmácias. Eu sou o louco que visito farmácia em tudo quanto é lugar. Achava que eu era o único. Eu adoro visitar a farmácia. Então, quando eu vejo um autoatendimento, dentro do aeroporto, com um produto OTC, né, que são os isentos de prescrição, você fala, cara, olha que legal essa ideia. Vendem machine. Você fala, mas como é que a gente não pensou nisso antes, né? Então, tudo isso, cara, faz minha cabeça borbulhar. Eu, no último final de semana, eu fui na Tomorrowland. Eu gosto de música eletrônica, mas para as pessoas que possam ter qualquer tipo de preconceito sobre evento de música eletrônica, cara, eu faço convite. Só vá. É uma aula. É uma aula de branding. Então, assim,
Os caras não economizam um centavo com cenografia, em nada. Com estrutura, com nada, velho. Os belgas sabem fazer um rolê direito. Sabe. E a experiência. Então, assim, poxa, 20% do público que vai no evento é de fora do Brasil. Eles montam uma praça de alimentação com comidas típicas de vários países da América do Sul. E você fala, caracas, os caras se deram ao trabalho de fazer isso, né? Pra possibilitar que a experiência do cara seja ótima. Que, por exemplo, se ele chegar aqui e for comer um pastel de queijo, ele fala, putz, mas só tinha isso? Não, tinha lá um chivito, tinha alguma comida típica do cara, tinha um ceviche, já que ele é peruano e ele gosta. Cara, esse cuidado, padronização, tinha lá a farmácia modelo do evento, e era no mesmo padrão de todos os stands, mas tinha a parte de vender produto OTC. Teve ativação da Pague Menos. Tinha. E eu fui lá olhar e eu vi que o nosso produto não estava lá. A gente já fez várias reuniões lá. Já falei com o Paulo Marques já pra gente ativar o Chantilly lá dentro. Mas esse tipo de coisa, cara, eu adoro em evento que eu possa aprender. Evento esportivo, putz. No início do ano eu fiz uma viagem, eu fui pra Toronto. Nunca tinha ido pro Canadá. Adorei o Canadá. Visite, vale a pena. É demais a cidade. Primeiro porque é um país que hoje tem mais de 200 nacionalidades morando lá. Você já imaginou um mundo que tem 205 nações reconhecidas, você ter representante de 200 lá dentro do país? É um país multiétnico, cara. Você aprende 1 milhão de coisas no país o tempo todo. O que você menos vê no Canadá é canadense. Exato. O que você vê de chinês, japonês, filipino... brasileiro, indiano, brasileiro, enfim. E, cara, eu fui num jogo de beisebol, nunca tinha ido. A experiência do jogo de beisebol é inacreditável. Do mesmo jeito que um jogo da NBA é necessário ir. O beisebol é muito além do beisebol. Muito! Eu não sabia disso. Eu fiquei 5 dias em Toronto. Dos 5 dias que eu fiquei, fui em 2 jogos de beisebol. E era pra eu ter ido até num terceiro, mas eu achei que era exagero. Mas era o mesmo jogo ou não? Cara, porque às vezes dura 2 dias. Não, eles têm uma sequência da liga deles, que é canadense com a norte-americana. Eles fazem uma sequência de 3 dias seguidos com 3 jogos contra a mesma equipe. E a equipe utiliza uniformes diferentes. Os jerseys, eles têm 10 tipos de uniforme. Eles têm uma aula de branding. Cada dia eles utilizam um boné diferente em cada um dos jogos. Isso é muito louco. Quando eu vi isso, eu falei, cara, os caras têm 10 tipos de boné. E eu sou louco do boné também. Quando eu entrei, eu vi aquela pilha de bonés. Eu falei, cara, isso daqui não é um jogo de beisebol. Isso daqui é uma aula de marketing, né? Dentro do copo de cerveja, eles tinham uma luva de beisebol dentro do copo. Então, assim, você fala, cara, isso daqui não é um copo. Isso daqui é um souvenir que você pode levar para sua família inteira. Então, esse tipo de coisa, cursos, eventos, experiências, viagens, é disso que eu me alimento. E eu gosto muito de biografia. Eu comecei agora a biografia do Roger Federer, Legal. Que é o tenista suíço. Eu sou fã do Federer. Numa viagem que eu fiz, eu tive, falo que foi o privilégio, né? A oportunidade de assistir o jogo dele lá em Londres. Ele jogou contra o Tsitsipas, que é o grego, perdeu. E eu falo que eu sou meio pé frio pro Federer, né? Porque o único jogo que eu assisti do cara, o cara perdeu. Mas tudo bem. Mas eu sou muito fã... Dos 10 que ele perdeu na vida. Exato, tipo isso. O cara ganhou... O cara perdeu 10, ele ganhou 300 jogos. Eu fui lá e assisti bem isso. Mas isso é uma coisa que você, como esportista, aprende. E eu acho que isso é o combustível que eu tenho também no meu dia a dia. Aprender que você na vida perde muito mais do que você ganha. Aprender... Porque nos dias que você ganha, é só a continuidade. Aquele modelo de trabalho mental deu certo. No dia que você perde, é o lance de você saber que você não perdeu, você aprendeu. E é tirar essa lição, né? Os grandes esportistas, você pega o Hamilton que a gente citou, 340 largadas na Fórmula 1, ganhou 106. O Ayrton, que eu sempre dou exemplo, correu 161, ganhou 41. O Alonso, que eu sou super fã, correu 410, ganhou 32. O cara perde muito mais do que ganha. Todo esportista perde muito mais do que ganha. Então, assim, quais lições, quais aprendizados? E o Jordan tem essa frase. Na minha vida, eu nunca perdi. Ou eu ganhei, ou eu aprendi. Então, a biografia do Federer fala muito sobre superação. O quanto que ele, com 17 anos, não era um cara fenômeno, quando ele jogava os torneios juvenis, né? Roland Garros e tal. E ele se reinventou. Tanto que se você tiver interesse, pesquise. Ele era aquele cara que pintava o cabelo, brigava e tal. Cara, ele se colocou no eixo. A mulher dele, a Miroslava, ela abdicou da carreira dela, parou de jogar para justamente ser uma fiel escudeira do Roger. E isso ajudou o equilíbrio dele. Ele é um cara que, teve raríssimos episódios de ter quebrado raquete na vida dele.
Ele é um cara que sempre teve os pais por perto. E é um cara que até hoje ele é considerado um gênio das quadras. Porque muito mais do que só ter ganho 20 torneios de Grand Slam, ele é um cara que ele tinha classe pra jogar. Ele não era um cara que gritava, que xingava. Ele era um cara que teve pouquíssimas lesões. Fora da quadra também, ele puxava outros atletas. Sempre foi exemplo, né? Então... Isso faz toda a diferença, né? O legado que você deixa, né? Não é só ali na quadra. Exato. Então, assim, a biografia de caras como ele me inspiram muito. Do mesmo jeito, você pega hoje um Nadal da vida. O Nadal é o cara que ele se orgulha de ter falado que ele nunca quebrou uma raquete. Nunca. Porque ele veio de uma região pobre da Espanha, que ele teve que, ter uma baita história de superação e ele sabe o quanto que é difícil crescer no esporte. Quanto que era difícil ter um par de tênis para calçar, quanto que era difícil ter 2 ou 3 raquetes para jogar. Do mesmo jeito que você pega um Lewis Hamilton, que o pai teve 3 empregos para bancar ele no início do kart. Né? Do mesmo jeito que o Alonso, o pai dele dirigia a van, né, com a carretinha levando o kart. Ele morava em Oviedo, viajava 4, 5 horas para conseguir chegar em Barcelona ou em Madrid e disputar as corridas. Então, histórias de superação me inspiram. E eu sempre consigo ali tirar alguma lição que vai me ajudar. E é o que eu te falei. A minha ida na Tomorrowland, cara, me deu tantos insights que ontem no escritório, cara, eu fiquei 2 horas conversando com o meu time, falando, cara, vamos tirar um insight disso para isso? Vamos fazer tal coisa, tal? Óbvio, adequar essa realidade ao nosso mercado. Até porque o nosso mercado, como a gente falou, às vezes ele é tão engessado que não dá para você pegar uma bazuca e dar uma de Rambo e explodir tudo. Você tem que fazer paulatinamente. Vamos jogar uma pílula e ver como é que funciona? Vamos ver como é que é a reação das pessoas, né? Nem o céu, nem o inferno, nem 8, nem 80. Vamos achar um meio termo que a gente flutue. O famoso sandbox, né? Exato. Pega o sandbox, faz um testinho, deu certo, escala, ou vai para outro canto. Mas eu te falo, todos os projetos que a gente tem conseguido êxito, né, sucesso e crescimento, é justamente pilotando, experimentando, porque é mais fácil. Nada que começa grande é garantido que vai dar certo. Então vamos começar, até porque no universo que a gente tem hoje, eu trabalho numa empresa de dono. Então, é o meu chefe. E o meu chefe, ele é o dono da empresa. E eu sempre falo pra ele, chefe, eu sou o maior interessado em te ajudar a construir marca. Eu não quero me tornar bilionário. O senhor é bilionário. Eu quero ajudar a construir marca. E eu quero ter o prazer de falar, caracas, olha como a marca era grande, olha como ela se tornou grande e desejada, né? Despertar esse desejo com os projetos que a gente toca, cara, eu acho que faz toda a diferença. E é o meu propósito de vida. Aprender, crescer, evoluir, tudo e sempre. Esse é o meu lema. Fala uma coisa que poucas pessoas estão falando hoje, que é uma tal da inteligência artificial. Principalmente a generativa, né? Eu acho que a generativa é a que realmente deu o pulo do gato aqui. Mas no dia a dia de vocês usam para dados, insights, conteúdo? Como vocês estão usando a inteligência artificial lá? A gente tem usado para criação, desenvolvimento de alguns projetos internos nossos ali de comunicação, até para a gente ganhar tempo, porque eu, do mesmo jeito que você, participei de vários projetos já, várias reuniões, vários eventos que falam de IA, como IA vai mudar e tal. Só que acho que o mais importante, o grande pulo do gato, como você citou, é o seguinte: não usar o IA para fazer um trabalho que você não gosta. Usar o IA para ele ter um pensamento que você nunca teve e que talvez você nunca vai ter. Porque é justamente robô. É robô falando com robô. Não é você falando com o robô. Então, assim, coloca um desafio. Traga para ele, por exemplo, eu preciso de um case da União Química nos 90 anos. O que você me sugere? Porque ele vai pensar coisas que você não pensaria. Agora, não traga o problema. Traga para mim um evento que vai ser uma corrida de rua. Cara, você já deu a resposta para ele. Você já colocou a vara ali para pescar, né? Traga o diferente. Então, assim, a gente, por exemplo, temos uma particularidade nossa que temos distribuição própria. Então, nós temos CD hoje nos 26 estados da federação e no Distrito Federal. Cara. Isso é uma empresa de logística, além de ser uma farmacêutica. Exatamente. Então, isso facilita muito. A sexta unidade de negócio aí. A capilaridade dos produtos e a velocidade que você consegue ofertar é muito rápida. Para você ter uma noção, se a gente fosse depender, às vezes, de uma distribuição terceirizada, um produto para chegar numa região mais remota lá de Manaus ia demorar de 28 a 30 dias. Com o meu CD próprio, eu demoro 2 dias. Cara, que demais. Porque vocês fazem outsourcing? Fazemos outsourcing. Essa parte, porque essa parte é muito valiosa. Hoje a gente tem uma unidade, uma das nossas 5 unidades, a gente começou a falar, mas eu não citei. Pharma, que é focada em genéricos, OTC e os medicamentos de marca. A Genom, que é focada em prescrição médica. Hoje a gente visita 140 mil médicos todos os meses. Então, assim,
A gente estava falando de oftalmologia, os colírios, né, as lágrimas artificiais, elas são o carro-chefe da Genon, por exemplo, Lacrifilme, Yabac, Telos, que a gente estava citando antes de entrar aqui na conversa. Temos hoje a Gener, que é de saúde animal, a área de outsourcing, que ela é focada no quê? Terceirizamos a produção de 10 multinacionais e 5 nacionais. Ou seja, elas têm demanda, elas têm necessidade, mas elas não têm operação. Fábrica. Então, elas terceirizam conosco, o que atesta a credibilidade das nossas fábricas e do nosso processo, e também a área de exportação. Então, além da área hospitalar. Na verdade, nós temos 6 unidades de negócio. Né? A área hospitalar agora, ela se fortaleceu muito. E a área de exportação, a gente tem começado a desenrolar mais projetos, né? A gente fez agora um com o Iraque, com o Iêmen a gente está em negociação, com o Kurdistão, que é uma zona ali do Iraque também, a gente está aumentando as nossas vendas. Guatemala, Equador, enfim, Peru, abrindo também as fronteiras, né? Então, é muito legal quando você vê essa gama de oportunidades, porque você vê o tamanho e para onde vai o trabalho que você faz, né? O fortalecimento de marca não é só ali no seu bairro, né? Não só ali no escritório onde você tá. É muito maior. É exponencial. E é esse o desafio que eu sempre coloco na mão do time. Eu falo, cara, para pensar o seguinte, o seu trabalho não é só ali no dia a dia. O seu trabalho, ele atravessa a fronteira. Outras pessoas de outros países estão consumindo os produtos baseados no trabalho de marca que você fez, né? Então, isso eu acho muito legal. Mas o IA, ele tem nos ajudado nisso. Através dos CDs, a gente consegue otimizar gestão de estoque, envio, né? Como os projetos de comunicação, a gente pode pensar em alternativas, né? Mas eu ainda acho, como acho que 99% das pessoas acham, a gente está muito embrionário, né? Muito. Então, a conversa que a gente está tendo hoje, daqui a um ano vai ser completamente diferente, ela vai estar muito mais em voga. Como era, né? Ano passado você falava de uma coisa e hoje já completamente diferente. Ah, vai usar, não vai usar, hoje está todo mundo usando, já mudou muito rápido. Eu acho que soluções para alguns nichos, por exemplo, eu fui num evento no VTEX desse ano, e aí eu vi um case da Netshoes. E é muito interessante, para mim que gosta de tênis, foi super interessante ver esse case. Seguinte, você faz a compra online. Eu já tive essa situação. Comprar online, falar que a forma é número 40, chegar em casa e parece que é um 38. Você fala, cara, como é que eu faço isso? Netshoes, ela lançou isso. Ela lançou uma solução que ela consegue tirar fotos dentro dos modelos de tênis e ela consegue te falar, baseado na marca que você consome, as fotos internas, ele acaba sendo mais achatado, mais afunilado, mais neutro, mais supinado, mais etc. Eu achei muito legal. Só que até a responsável que falou no evento, ela falou o seguinte, o maior problema é o tempo para conseguir gerar essa informação. O dispositivo hoje consegue catalogar 200 modelos por dia, só que eles têm 300 mil SKUs dentro da empresa. Você fala, cara, olha a velocidade, quanto tempo. Será que o modelo da Nike que entrou hoje em estoque vai conseguir já estar nessa linha de produção para catalogar essa solução? Então, eu acho que ainda vai levar um tempo para isso. Mas eu fui no evento do hospital do Einstein, cara, as cirurgias que eles já fazem com IA, né, o quanto que eles já conseguem colocar soluções, tudo robotizado. Então, cirurgias que são feitas nem só com o profissional operando ali numa sala, mas ele à distância. Então, eu acho que a gente ainda vai viver essa vanguarda, né? Talvez os nossos filhos, daqui a 20 anos, vão ver e falar, papai, o que você falava ali era pura balela. Pré-histórico, né? Então, mas eu acho que nosso meio, apesar de ser mais engessado, ele tem a possibilidade, perdendo um pouco dos medos, de inovar e de surfar um pouco nessa onda do IA. Quando você tem muitos guardrails, você consegue ser mais criativo, na minha opinião. Quando você tem um mar aberto demais, é mais difícil, eu acho. Total. Então é mais fácil você ter aquela... Cara, eu preciso fazer tudo dentro dessa caixinha. Eu posso sair um pouquinho assim aqui, ó, que é o limite que eu consigo. Você consegue ser mais criativo e mais efetivo do que um mar aberto para explorar. Até porque, como você é mais controlado, cara, você já pensou em todos os outros cenários antes de propor aquela ideia. Exato. Então a sua ideia já tem um ROI, já tem um risco calculado, ela já é bem mais assertiva, né? Quando você usa com a cabeça aberta, né? Principalmente com bens de consumo, né? É mais fácil. No nosso, que tem muitos controles, é mais difícil, mas quando sai um negócio bacana, que já tem casamento com os stakeholders, que já pensa lá na ponta já vê o modelo pronto praticamente. Sim, como você consegue aproveitar as grandes redes para gerar capilaridade, acesso das pessoas, o que vai fazer esse sell-in, sell-out, né? Ele entrar, mas ele sair também da prateleira, enfim. Acho que já fica mais completo.
Como você fala com o time de vendas, né? Você que veio do time vender um pouco ali. Sim. Você vê no LinkedIn, principalmente, tem uma briga de vendas e marketing. Que eu falo, cara, não faz sentido nenhum, porque tem que andar junto, porque é a mesma empresa, a mesma marca. Total. Tem que todo mundo vender, cara. Afinal das contas, eu sou no marketing aqui para impulsionar a venda desse cara. Né? Esse é o meu jeito de ver. Como que é para você isso, que tava lá do outro lado vendendo também, ter essa percepção para ajudar esses caras que estão ali indo nos médicos, ou o pessoal que está visitando farmácias? Como que é essa sua participação aí? Vender o conceito do branding é justamente vender para eles que eles têm aqui um aliado para ajudar a alavancar a venda. Quando ele vai solto modo de dizer, Sim. Só que quando ele não vai totalmente fortalecido por um conceito institucional, ele vende o produto. E o produto ele vai como commodity. Ele, óbvio, tem uma força da marca comercial, mas ele não tem a chancela. Quando você vende uma chancela junta, por exemplo, se eu pego o Xantinon, cara, óbvio, o Xantinon é um produto de milhões, centenas de milhões de reais de faturamento anual. Só que se você fala que ele é da União Química, cara, você faz o ganha-ganha. Esse ganha-ganha que é a coisa que a gente mais tem batido, né, na tecla todo dia com o time comercial, com o time de gerente de produto, para falar, cara, se você faz um lançamento só por si, né, por si só ali, solto da estratégia institucional, você perde força. Otimiza essa força, me usa nisso, né? Vai contratar um influenciador, cara, me envolve junto. A gente teve uma reunião, por exemplo, sexta-feira passada, super legal, de uma ação de Xantinon que a gente está prospectando. E, cara, a gente está fazendo a 4 mãos. O gerente de produto, o gerente de marketing, nós como institucional, pensando, cara, esse personagem é bom, vamos usar ele como influenciador, vamos utilizar ele talvez naquele projeto que ele vai estar num cruzeiro e ele vai ter um evento tal e a gente aproveita a sazonalidade de Black Friday e depois a gente pega o fim do ano que já vai estar no verão e a gente já otimiza e já entra nos 90 anos da empresa. Cara, fica muito mais completa a construção. Quando eu pego às vezes um personagem e atrelo só o produto, você perdeu a chance de reverberar no institucional. E às vezes o investimento para isso seria muito pequeno, né? O acréscimo que você teria com isso. Exato. Então, como é que você chancela, tem um embaixador e ele vai lá e replica também a ligação dele com os produtos? E isso gera venda. Essa identificação é o que a gente falou. Quando você utiliza um personagem para gerar valor, ele empresta a credibilidade dele para fazer aquele produto saltar um grau, saltar um step, cara, isso gera venda, gera pertencimento, gera identificação, gera o cara perceber que tem um monte de valor por trás daquilo, né? Esse ganho. Se isso tudo fosse só teórico, as marcas não teriam embaixadores. Exatamente. Não, as grandes marcas que acreditam muito em branding não seriam as marcas com um maior reconhecimento, com os maiores exponenciais de crescimento orgânico, né? Então, acreditar em marca, investir em marca, eu acho que nunca é demais, né? Mas é óbvio, estabelecer os pilares de uma forma correta ali. Porque, cara, alavancar a venda, se você não faz algo amarrado, ela é um voo de galinha. Ela cresce e cai, né? É igual o produto de mídia. Se você tira a mídia do produto, ele vai cair a demanda. Fica viciado. Viciado. Então, assim, cara, óbvio que talvez você não volte para aquele step inicial. Você estabelece um novo platô ali, você estabelece um novo Mas target. Você sempre precisa de um caminhão de dinheiro ali de mídia para ser perceptível. Cara, se você fortalece marca, é o que a gente falou de Apple e de outras marcas. Você já tá num nível diferente. E aí você só vai fortalecer. E aí você vai, com aquilo já consolidado, você só precisa talvez estabelecer a comunicação para falar os diferenciais daquele lançamento. Que é um ponto que a gente conversou antes aqui, de qual que é o futuro da indústria farmacêutica. É inovação incremental? Não, é inovação radical. Eu não sei se daqui a 10 anos a pessoa vai tomar, por exemplo, um medicamento de uso contínuo e ela não vai precisar tomar medicamento todo dia, mas vai tomar uma vez no mês, uma vez por trimestre, uma vez por semestre. Com os LGP1, o GLP-1. Sim, exato. Que era diário, de repente virou semanal, daqui a pouco pode ser mensal. Mensal, sim. Ou pode virar um chip. Cara, exato. É radical assim a mudança, cara. Mas tudo isso é o quê? Se você construir uma base de marca institucional forte, fica mais fácil qualquer produto que sair dessa base já sair com um handicap diferente. Exatamente. Então, é nisso que eu acredito. E felizmente na União a gente tem tido a abertura das unidades de negócio para a gente fazer esse ganha-ganha, para a gente fazer esse crescimento, né? A Gener com saúde animal está super aberta e para fazer essa conexão com a União. A Genum, que a gente tem a prescrição médica chegando em 140 mil médicos. E a Pharma, que está presente em 90 mil PDVs do país todo. Então, já é um canhão
além de ter produtos consolidados, que é o que a gente falou, as pessoas em qualquer faixa etária podem ter consumido e os familiares também, mas tem 90 mil PDVs oferecendo os produtos dela, né? Então, a gente tem uma possibilidade de alcance muito grande. Pra gente chegar na nossa reta final aqui, se não deixar, a gente vai ficar o resto do dia falando, cara. Bom demais. Bom demais, a gente fica apaixonado. Pra quem tá entrando nesse mercado agora, seja na publicidade, seja um cara que quer ir pro branding, tá saindo da faculdade agora, tá meio... O que eu faço? Que mensagem você daria pra ele? Seja curioso, mostre vontade de mudar, mostre vontade de desafiar o status quo, sabe? Tipo, tudo é assim, né, Felipe? Não é tudo assim. Desafia, pergunta. No meu time, a gente conseguiu introduzir a chegada de pessoas novas. Eu tenho algumas pessoas que já têm um tempo de casa e tem algumas pessoas novas. E eu adoro ter esse intercâmbio, porque a gente tem as pessoas consolidadas, que trazem como a empresa é e como ela sempre foi. Traz o legado. Exato. Que é importante, é o handicap, é aquilo que nos trouxe até aqui. E a gente tem o desafio dos jovens que trazem e falam assim, pô, mas por que é assim? Nós não podemos mudar? Por que sempre foi esse modelo? E essa construção é super rica. Então, você com vontade de entrar no mercado, de trabalhar com marca, traga curiosidade, traga insights, traga experiências, abra sua cabeça, traga conhecimentos diferentes. O marketing ligado à indústria farmacêutica, ele é riquíssimo, mas ele precisa dessa inovação. Porque, mais uma vez, as empresas elas têm receio, elas jogam muitas vezes na segurança, né? Elas jogam ali para ganhar de 1-0. 1-0 soma 3 pontos e dá o título no final do ano. Mas, cara, a gente tá ali para desafiar isso. Vamos fazer diferente, não só melhor e diferente, mas vamos gerar resultado, né? Então, o jovem, a pessoa que está entrando no mercado, ela tem essa capacidade. Eu sempre falo isso, né? O time que a gente trouxe agora fala de TikTok, fala de blogueirinha, que eu nem sabia quem era, eu descobri há pouco tempo e conheci ela na Tomorrowland. Então, assim, eu falei, cara, olha como a gente abre a nossa cabeça. E eu acredito que nós somos de uma faixa etária, eu tenho 38, e eu falo, cara, a gente tá no meio termo. A gente tem que saber jogar com os dois pés. A gente tem que saber jogar com o lado direito, que é o tradicional, e o esquerdo é o que você é o canhotinho ali. Tá vindo te empurrando aqui, ó. Cara, que você tem que se atualizar, né? Do mesmo jeito que a gente fala que essa geração é a que se casa mais tarde, quase não tem filhos e demora pra sair da casa dos pais, cara, tem o pessoal tradicional ali que tinha a meta de casar, ter filho, ter um trabalho e morrer naquele trabalho. Como é que você faz o jogo de cintura pra conseguir flutuar nesses dois mundos? E a nossa geração tem esse desafio. Como eu lido com esses dois mundos tão diferentes? A geração Z, que é tão falada, cara, ela cobra mais, ela não quer essas amarras com o empregador. Como é que você cria um ambiente que essa geração quer trabalhar? Você tem que se aproximar deles. Você não pode criar uma empresa engessada, você tem que mostrar que você é uma empresa acolhedora e que entende o perfil do cara. Tudo bem ele trabalhar com uma meia colorida igual a minha. Tudo bem ele trabalhar de tênis, ele entrega, ele é criativo, ele tá ali disposto a fazer um negócio diferente, ele tá ali e ele arregaça a manga e trabalha. Ele não é um cara que se dedica tanto, mas ele se dedica nas horas em que ele precisa, ok. Ele tem outro perfil, ele tem outras prioridades. Eu não sou um cara que fico criticando a geração Z, que fala, é uma geração que não quer nada com coisa nenhuma. Não, eles têm prioridades diferentes. Eles não pensam em ter filhos hoje, eles não pensam em ficar, amarrados no trabalho. O trabalho é totalmente diferente, Cara, as pessoas, elas estão indo para um caminho, e eu acho que a pandemia trouxe isso. Sabe qual é a coisa mais valiosa que a gente tem? O tempo. A gestão do nosso tempo, a curadoria do nosso conhecimento, a curadoria das nossas amizades, a curadoria daquilo que a gente faz de bom para a nossa vida. Não dá tanta importância para os críticos, que eles sempre vão existir, fazer o bem para as pessoas e ver de que forma que a gente pode mudar a vida das pessoas. Eu sou um cara muito otimista e eu sempre falo assim, o que meu trabalho hoje possibilitou melhorar a vida de alguém? E eu me faço essa provocação às vezes, eu falo, cara, hoje eu só aprovei chamado, entrei no SAP, respondi e-mail, tirando essas coisas, essas burocracias. Que impacto que eu fiz de bom para alguém, para a vida dos outros? O que meu trabalho vai mudar a vida dos outros? E eu não faço esse discurso querendo, parece que, abraçar a árvore. Eu faço esse discurso porque é o que muda a minha vida, cara. E eu acho que eu virei uma chave na minha cabeça que eu falo, cara, eu preciso ser útil para fazer sentido eu estar aqui. Em qualquer local do trabalho, na minha casa, com a minha mulher, com os meus pais, com os meus cachorros, meu gato. Fazer sentido. Cara, ser útil, fazer a diferença. Fazer com que a gente tenha uma vida melhor. É só isso que vale a pena.
Show de bola, Felipe. Obrigado por abrir sua agenda aqui, compartilhar tanto com a gente. Foi bom demais, meu. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de falar daquilo que a gente tanto ama e, sobretudo, falar daquilo que a gente acredita, né? Eu acho que se a gente colocar isso sempre na frente, eu quero trabalhar, eu quero isso, eu quero aquele emprego. Trabalhe com aquilo que você gosta. Busque aquilo e busque colocar a sua identidade na frente daquilo. Com certeza vai fazer diferença. Show de bola. E você que gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, deixa seu like e até a próxima.